Saudações, caros humanos. Com a resolução daquele exercício, aquela prática que nós tivemos no vídeo anterior, estávamos assim a terminar a segunda sessão. Então, agora iremos iniciar com a terceira sessão, onde iremos falar sobre o eletromagnetismo. Bom, nós vimos um bocado sobre o magnetismo, vimos muito, aliás, sobre o magnetismo, e vimos um bocado sobre a eletricidade. Então, e vimos também, ainda na sessão anterior, da descoberta de Oersted, em que ele dizia que cargas elétricas em movimento geravam no seu redor um campo magnético. Bom, nós podemos levar esta conclusão de Oersted e aplicá-la no nosso princípio da eletricidade. É por isso mesmo que fizemos uma pequena revisão sobre a eletricidade, porque nós sabemos que cargas elétricas em movimento é a mesma coisa que dizer corrente elétrica. Então, quero acreditar que a partir daqui sempre usaremos esta denominação, corrente elétrica. Então, vocês já sabem que é cargas elétricas em movimento. Também porque nós já provamos isto com aquele simulador que está no navegador, naquele link que acho que até esta altura já posso ter-vos passado, em que nós vimos que nos condutores temos pequenos eletrões aí que, quando nós fechamos o circuito, aquilo que nós chamamos de circuito elétrico, os eletrões entram em movimento, e é aquilo que nós chamamos de corrente elétrica. Então, sendo assim, nós vamos tentar aplicar esse conceito de Oersted na descoberta dele, certo? Porque ele descobriu isto quando estava a mexer com circuitos elétricos, ou seja, temos a certeza que lá existia uma fonte, existia uma resistência, ou seja, carga, e existia também condutores que interligavam de modo a fazer um sistema fechado. Então, aplicando isso na nossa realidade de circuitos elétricos, numa primeira fase, nós já vamos de aplicar isso para um condutor elétrico. Então, por vez de dizermos cargas elétricas em movimento, vamos dizer corrente elétrica num condutor. Então, neste caso, estamos a falar de condutor retilíneo longo. Então, por que estou a dizer longo? Ainda lembram também das conclusões anteriores, né? Nós vimos que a resistência de um condutor é muito baixa. Então, se a resistência é muito baixa, significa que a corrente será muito alta, porque eles são inversamente proporcionais. Logo, por isso que nós dizemos que precisamos de um condutor longo. Não que precisamos, por isso que se aplica esta regra em um condutor longo. Então, por que estamos a dizer que se aplica a um condutor longo? Senão tu perguntares, então, formador, se eu fizer um circuito elétrico e montar aí uma lâmpada, mas o condutor ser curto, então significa que não teremos campo magnético? Não é isto que estou a dizer. Haverá sim campo magnético. Mas por que eu estou a dizer isso? Porque normalmente usamos simplesmente o condutor para poder fazer esse sistema. Ou seja, leva-se um condutor especial, enrola-se para que seja uma bobina e coloca-se nas pontas de uma bateria. Então, aí onde atravessar a corrente elétrica, então será um campo magnético. Mas se levarmos um condutor muito curto, o que vai acontecer é curto-circuito. Por quê? Porque ele tem uma resistência muito baixa, 0,000 alguma coisa. Então, quando nós pegamos um condutor mais longo e enrolamos, ele ganha uma resistência um bocado maior. Logo, quando nós conectamos, então ele vai resistir e vai passar a corrente elétrica. Então, já que a resistência é maior, significa que a corrente irá diminuir um bocado, logo não irá criar problemas, ou seja, não haverá curto-circuito. Então, por isso que eu peço que vocês prestem atenção. Se não entenderam muito bem, eu acho que irão entender com o passar do tempo, principalmente quando fazermos uma experiência. Então, para o caso do condutor retilíneo, simplesmente não faremos experiência, mas depois irei falar sobre isso. Ok, continuando. Esta foi a descoberta de Oersted, por isso que nós estamos a aplicar ela para um condutor retilíneo. Então, é só um condutor que passamos corrente elétrica e voilà, já apareceu um campo magnético. Então, como vocês podem ver, aí tem linhas do campo. E nós já aprendemos logo na primeira sessão, quando falamos do magnetismo, que as linhas do campo são circulares, exatamente. E eu já provei isso daí, que as linhas do campo são circulares. Por isso, quando coloquei o ímã e retirei, ele retirou todas as limalhas de ferro que estavam nos arredores e de forma circular. Então, aquilo é que prova que as linhas do campo são circulares. Então, vocês perguntarão, ok, formador, então quando passa a corrente elétrica,
cria campo magnético. Então, o campo magnético que é criado com a eletricidade seria igual a outro campo magnético daqueles outros ímãs, aqueles da magnetita? E a resposta seria sim, é exatamente a mesma coisa. Então, cá também teremos o polo norte e o polo sul. Também existirão aquelas propriedades de indivisibilidade, de atratividade. A única diferença mesmo é que um dos ímãs é criado por corrente elétrica e outro ímã é da magnetita. Essa é a única diferença. Então, o restante dos componentes é exatamente os mesmos. São exatamente os mesmos. Falo das propriedades magnéticas. São exatamente as mesmas. Então, e o único pequeno diferencial que havemos de ver mais adiante é que nós podemos criar o campo magnético com corrente contínua e corrente alternada. Aquela coisa que eu vos falei sobre a frequência, alguma coisa parecida, mas não se preocupem com isso agora. Tudo que vamos trabalhar agora é corrente contínua, que vocês já estão habituados com ela, né? Porque vocês tiveram aulas de CC, então até agora nós já vamos trabalhar com corrente contínua. Então, sendo assim, esta foi a descoberta de Ørsted. Ou seja, nós temos aqui o polo norte e o polo sul criado pela corrente elétrica. Ok. Então, como é que nós havemos de determinar o polo norte e o polo sul num condutor? Afinal de contas, quando nós vimos um condutor, parece tudo mesmo, né? Então, e pior porque não há de ver aquelas diferenciações de cor, né? Uma parte verde, uma parte vermelha por aí, ou uma parte preta, não interessa. Então, como é que nós devemos determinar isso? Usamos sempre a regra da mão direita, neste caso. Então, nós abraçamos o condutor com 4 dedos, sendo que o polegar é o único dedo que não vai abraçar, simplesmente vai indicar o sentido da corrente elétrica. Então, nós pegamos um condutor, seguramos, então os 4 dedos indicam o sentido do campo magnético e o indicador indica o sentido da corrente elétrica. É o que vocês podem conseguir ver aqui. Deixa eu lá tentar pegar o mouse para aquela posição. Ok, agora. Então, é o que vocês conseguem ver nesta figura aqui. Então, temos corrente elétrica saindo de baixo para cima, então significa que o polegar tem que indicar para cima, que é o sentido da corrente elétrica, e o restante dos dedos irão indicar o sentido do campo magnético. Então, significa que entra pela direita e sai pela esquerda. Então, uma vez que no papel seria praticamente impossível de nós mostrarmos por onde é que entra, por onde é que sai, foram inventados esses símbolos que vão indicar entrada e saída. São símbolos universais. Normalmente has de encontrar eles em outra realidade senão do campo magnético. Então, são símbolos universais. É bem importante que você os memorize. Então, este X, que normalmente has de encontrar também nesta descrição, um círculo depois um X, significa traseira, ou seja, entrada. É mais ou menos estar a ver a parte de trás de uma flecha, né? Arco e flecha. Então, quando tu vês naquela parte traseira, aparece um X, certo? Então, é basicamente entrada. Então, saída é a ponta da flecha. Por isso que temos simplesmente um pontinho e um círculo. Então, esses são os símbolos que vocês irão usar. Então, se isto é entrada, por onde é que o campo magnético entra? Se isto é saída, por onde é que o campo magnético sai? Então, praticamente vocês já sabem que ele sai pelo norte e entra pelo sul. Então, significa que se sai pelo norte, então este seria o nosso norte que está a sair, então depois vai entrar pelo sul. Então, cá seria norte, o outro lado seria o sul. Então, é basicamente assim como nós determinamos os campos magnéticos. Então, eu não sei se tu lembras, nós tínhamos, acredito que já selecionei a caneta aqui, nós tínhamos um ímã, só estou a desenhar um ímã em qualquer lugar, onde tínhamos norte, sul, depois tínhamos linhas do campo que faziam isto daqui. Então, sai do norte e entra no sul, certo? Então, neste caso aqui está a sair, depois está a entrar. Então, por isso que este é o sentido do campo magnético. Então, esta é a explicação que eu estava a dar há pouco tempo. Então, neste caso, se está a sair de cá, cá vai me chamar de norte. Se está a entrar para cá, então cá vai me chamar de sul. Então, é basicamente a explicação que nós temos sobre estes ímãs. Bom, dito isso, nós podemos dar prosseguimento. Então, como é que nós devemos de determinar a força do campo magnético, né? Então, você já sabe que a equação, aliás, o campo magnético é representado pela letra B. Então,
Aqui seria igual o campo magnético para um condutor retilíneo. Lembra-se? Isto é para um condutor retilíneo. Então, uma das coisas que devemos levar em consideração é aquela que já falamos. Cargas elétricas em movimento, certo? Porque é o que determina a existência do campo magnético. Então, teremos a corrente elétrica como a primeira coisa, ou uma das coisas. Então, teremos o que mais? Teremos a permeabilidade magnética. Então, e tu perguntarias, formador, então por que é que temos corrente elétrica aqui em cima? Por que é que a corrente elétrica não está aqui embaixo? Porque poderia estar cá embaixo, né? Bom, ela está aqui em cima porque dá para notar logo pela dedução que é diretamente proporcional. Tudo que está em cima significa que é diretamente proporcional. Ainda lembras da equação da corrente, né? Que é igual a tensão sobre a resistência. Eu havia dito que a tensão é diretamente proporcional. Aumento a tensão, aumento a corrente. Por isso que é diretamente proporcional. Então é mesmo o efeito aqui. Aumento o campo, a corrente, aumento também o campo magnético. Isto por quê? Imagina lá que a corrente seja zero. Quando a corrente é zero, o que isso significa? Simplesmente significa, desculpa, isto daqui não estava com a intenção de escrever. Se a corrente for igual a zero, significa que nós não temos eletrões em movimento, ou seja, não temos cargas elétricas em movimento. Logo, não existiria campo magnético, porque o campo magnético depende da existência da corrente elétrica. Então, se eu coloco corrente igual a 1, já existe campo magnético, porque já existe eletrões em circulação. Se eu coloco igual a 2, então significa que há de aumentar um pouco mais o campo magnético, ou seja, por isso mesmo que é diretamente proporcional. Então, é exatamente por causa disso que ele vem aqui em cima. Esta coisa daqui, o μ zero, chamamos de permeabilidade magnética do meio, neste caso. Ou seja, nós podemos colocar este condutor no meio ambiente, né? Aqui fora, simplesmente com ar. Então nós vamos ver qual é a permeabilidade magnética do ar, mas também poderá estar dentro do concreto ou dentro da parede. Você faz roço para poder meter os condutores, né? Instalação embebida. Então, é exatamente isso. Ele poderá estar dentro da parede. Então, qual é a permeabilidade magnética da parede? Ou seja, até onde a parede permite a existência da força magnética, né? Então, existe permeabilidade magnética de vários materiais, de ar, de cobre, de madeira, de prata, de zinco, de alumínio, de ferro, de aço. Existem mais outros elementos. Então, tu não precisas memorizar. Sempre que eu der algum exercício, é de dar a permeabilidade magnética também. Ou é de permitir que você investigue. Porque se você tenta decorar, isso só vai encher a tua cabeça com coisas que não vais usar com tanta frequência assim. Então, é importante que tu saibas que existe permeabilidade magnética, o que é, para que serve, mas memorizar os números, isso não precisas. Ok. Então, depois temos aqui 2π sobre o raio. O que é que vem a ser essa coisa de 2π sobre o raio? Lembras que as linhas do campo são circulares? Eu acho que consegues ver aqui, né? Então, se são circulares, significa que estamos a falar de uma circunferência. Então, como é que nós determinamos o comprimento de uma circunferência? É mais ou menos isto aqui, imagina lá que seja por uma linha, que tu fizeste esta circunferência com uma linha. Então, quando tu estendes a linha, né? Ela está aqui agora. Então, daqui para aqui, do início até o fim da linha, aqui é o ponto A até o ponto B, são quantos centímetros? São quantos metros? Então, isto chamamos de comprimento desta circunferência, que é de ser igual a 2π multiplicado pelo raio. Então, o raio é mais ou menos do centro até uma das extremidades. Então, sabemos que de uma extremidade até a outra nós chamamos isso de diâmetro. Então, do centro até uma das extremidades nós chamamos de raio. Então, é por isso mesmo que temos esse 2π vezes o raio. Então, é de onde vem esta equação aqui. É porque estamos a tratar mesmo de linhas que são circulares. Perfeito. Então, a unidade do campo magnético B é Tesla. Então, quantos Teslas havemos de ter quando a corrente ser tal e a quantos metros ou a quantos centímetros, dependendo da unidade. Ok, mas lembre-se que a unidade no sistema internacional é metros. Então, se tiver centímetros, terás que transformar para metros e depois calcular. Perfeito. Dito isso, nós podemos ir no próximo slide, que são exercícios. Bom, esses exercícios eu sugiro que tu possas fazer um screenshot e tente resolver. Eu simplesmente hei de resolver o último exercício, o exercício 6. Então, os outros você pode resolver por conta própria. Okay? Para isso, nós havemos de precisar ir no quadro. Então, estamos aqui no quadro. Deixa lá ver se eu não importei. Exatamente, importei.
Então, para isso temos que dar um pequeno zoom disto aqui e puxar para este lado. Ok, agora eu acho que já conseguimos ler. Então, vem aí. Considere um condutor retilíneo. Então, eu poderia ter acrescentado longo aí, né? Porque vocês sabem, várias vezes já vamos fazer práticas sem colocar outras resistências. Porque eu posso colocar uma lâmpada, depois medir o campo magnético naquele condutor. Estaria certo. Eu acho que foi neste princípio que o Oersted fez. Mas, neste caso, será impossível de eu fazer isso porque eu não tenho condutores, aliás, não tenho nenhuma carga que a produzir uma corrente suficiente para poder fazer essa experiência. Por isso que eu usei realmente bobinas. Vamos ver que neste caso aí não teremos uma carga como tal. Então a carga será exatamente o mesmo condutor. É por isso que há de ver que eu estou a falar de condutor longo. Insisto sempre em condutor longo. Só para não cometerem falhas e correrem riscos. Então, e neste caso, esta prática em particular, vocês não podem fazer nas vossas casas sem que antes tenhamos feito na escola para poder vos dar o máximo de dicas possíveis para não criarem problemas para vocês. Então, não façam isso. Estão permanentemente proibidos de fazer isso antes de praticarem na escola. Só depois de praticarem na escola, aí poderão praticar também em casa. Ok. Então, considero um condutor retilíneo, não coloquei longo, que na posição vertical, eletrões fluindo de baixo para cima. Ou seja, temos um condutor retilíneo em que temos, isto aqui vamos supor que seja um condutor, temos eletrões a fluírem neste sentido. Então, a 1200 amperes no vácuo, né? Eles estão no vácuo, onde a sua permeabilidade magnética é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Ou seja, a permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 elevado a menos 7. No vácuo, a possibilidade, entre aspas, de se expandir o campo magnético, essa daqui, o que estamos a chamar de permeabilidade magnética. Ok, então, exercício, a linha A, vem, determina o sentido do campo magnético. Então, se nós estendemos a mão aqui, o polegar iria para cima, então significa que entraria deste lado e sairia deste lado. Ou seja, nós podemos escrever aqui a entrada e neste lado a saída. Ou seja, podemos dizer entra pela direita e sai pela esquerda, alguma coisa parecida com isso. Só podes determinar o norte e o sul. Tá? Então, tu podes fazer qualquer uma dessas opções, mas excepto se eu ter te pedido de forma específica, indique qual é o norte e qual é o sul, né? Aí sim tu poderias fazer. Então sempre preste atenção quando estiver a resolver exercício, porque eu posso te perguntar qual é o norte e qual é o sul e não te dar corrente elétrica. Não existe norte e sul se não tiver corrente elétrica no condutor. Preste atenção, porque nós precisamos de corrente elétrica para que haja campo magnético. Perfeito. Então, dito isso, nós podemos continuar para o exercício B. Então, este daqui seria exercício A. Exercício B pede determina o campo magnético a um raio de 2 metros. Então, estamos a dizer que isso daqui tem uma linha de campo, né? Então, tem várias linhas de campo, né? Então, que sabemos que vão neste sentido e são circulares. Isso já vimos, né? Então, temos primeiro uma que tem um raio do condutor até a uma das extremidades do raio, aliás, da circunferência, são 2 metros. Então, daqui para aqui também seriam 2 metros. Então, vamos pedir para calcular qual é o campo magnético aqui, nesta área aqui. Até quando chega aqui, qual é o campo magnético? Então, para isso, vamos dizer campo magnético há de ser igual a permeabilidade magnética vezes corrente elétrica sobre 2π vezes o raio. Então, isso é igual a dizer permeabilidade magnética neste lugar, que é no vácuo, é 4π. Então, vamos dizer 4π vezes 10 elevado a menos 7 multiplicado pela corrente elétrica, que é 1200 amperes. Ou seja, podemos transformar para estar também em forma de potência em 1.2 vezes 10 elevado a mais 3. Então, se tu não sabes fazer esse tipo de conversão, eu sugiro que tu estudes essas coisas de potenciação ou peça ajuda a algum colega que entende a respeito disso. Então, não interessa qual das turmas faz, ou se é de CV3, CV4. Então, peçam ajuda e devem ter a informação a respeito disso. Então, aqui temos 2π vezes o raio. Então, é 2π vezes os 2 metros.
Então, já que está em metros, vamos manter, porque o metro é a unidade no sistema internacional. Se fosse centímetro, teríamos que converter. Perfeito. Então, nós já sabemos que 4π vezes 2 é a mesma coisa a dizer 2 vezes 3,14 vezes 2, né? Então, e ainda lembram que eu vos dei uma propriedade matemática que diz que 2 vezes 5 é a mesma coisa que dizer 5 vezes 2, né? Que tudo é igual a 10. Ainda lembram-se disto? Perfeito. Então, aqui também acontece exatamente a mesma coisa. Aqui tem um vezes aqui. Quando é 2π, é a mesma coisa que dizer 2 vezes π. Entende, né? Então, se é 2π, significa que é 4π isto daqui. Porque eu posso dizer 2 vezes 2 vezes π. Então, vai ser 4π. Então, e temos 4π aqui também. Logo, eu posso cortar isto com isto tudo aqui. Sem ter que voltar a escrever cá. Porque isto é a mesma coisa que dizer 4π. Desculpa, 4π é assim. Então, isso daqui é a mesma coisa. Então, simplesmente vai sobrar aqui 10 elevado a menos 7. Porque nós não mexemos com 10 elevado a menos 7. Então, se nós temos 10 elevado a menos 7, ainda lembram das propriedades matemáticas? Eu acho que vocês lembram. Em que se nós temos esta potência, 10 elevado a menos 1, multiplicado, isto é multiplicação, por 10 elevado a 3, por exemplo. Se nós temos as mesmas bases, havemos de manter a base e somar os expoentes, que será menos 1 mais 3. Então, esse daqui, o 3 é maior quanto à posição, então há de ser igual a mais 2. Então, esta é a propriedade que vamos usar aqui. Então, só para as potências. Então, temos 10 elevado a menos 7, então vamos manter o 10, porque aqui também temos 10. Então, havemos de manter o 10 elevado a 7 menos 7 mais 3. Então, é a mesma coisa que dizer 7 menos 3. Então, e mantermos o sinal negativo do maior aqui. Então, vai ser menos 4. Então, e havemos de manter isto daqui que não mexemos. 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, esta fica como sendo a nossa resposta. Ou podemos também dizer que é igual a 0,00012. Então, 1, 2, 3, 4 vezes, exatamente. Então, este fica o nosso resultado. E isto é em teslas. Então, nós já resolvemos para 2 metros. Poderíamos resolver também para 3 metros. Para 3 metros é simplesmente... desculpa, eu queria esta coisa. Então, para 3 metros é simplesmente colocarmos cá embaixo 3 no lugar do raio, né? Então, a equação é exatamente a mesma. Então, é dizer que B há de ser igual a 4π, porque estão ainda no mesmo meio, vezes 10 elevado a menos 7, multiplicado por 1,2 vezes 10 elevado a 3 sobre... A corrente também é a mesma, por isso que logo está aqui e converter na conversão logo 2π vezes o raio, que agora já é 3 metros. Então, isto há de ser igual. Eu posso cortar o 2π com 4π. Isso vai ficar 2π em cima, porque 4 dividido por 2 há de ser igual a 2. Então, são propriedades matemáticas. Eu peço que vocês... eu sugiro que vocês peçam ajuda. Aquele que não entender o que eu estou a fazer, melhor pedir ajuda, porque isto já é matemática, não é eletricidade, né? Então, não é eletromagnetismo. Então, aqui teremos 2π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 3. Se quiseres, podes até fazer isto entre parênteses, só para não te atrapalhar, né? Isto tinha que ser parênteses. Podes fazer isso, que na verdade não faz a mínima diferença, porque tudo é multiplicação aqui. Então, sobre 3. Então, isso tudo vai dividir por 3, porque 4π cortamos com este 4π, então ficaram 2π. Então, ok. Nós temos aqui 2π multiplicado por 1,2. Bom, temos isso tudo que é um produto, né? Então, nós podemos levar esses aqui, que são números normais, o 2π, o 1,2 e o 3, fazê-los a multiplicação e a divisão. Depois, deixamos simplesmente esses daqui, que já sabemos que é igual a 10 elevado a menos 4, porque já fizemos aqui em cima. Então, porque a propriedade mantém-se sendo a mesma. Isto porque eu posso fazer multiplicação deste
e deste. Vou usar exatamente aquela propriedade da matemática, 5 vezes 2 e 2 vezes 5. E saltei este daqui. Então, e saltei este também. Então, venho dividir, porque vocês sabem, multiplicação e divisão têm a mesma prioridade. Logo, eu posso usar. Então, posso dizer B é igual a 2π. É a mesma coisa que dizer 6, alguma coisa, porque π é igual a 3,14, né? Então, posso puxar a calculadora. Ok, esta calculadora em particular, assim que eu clico π, ele mostra o valor de π, tá a ver? 3,14. Então, se eu clicar 2, depois π, ele mostra novamente 3,14. Então, ele não tem a função. Talvez se eu colocar 2 vezes π, ele pode mostrar. Tá vendo? Na mesma, ele mostra 3,14. Então, se eu clico igual, perfeito, agora ele mostrou. Então, eu posso fazer deste modo 2 vezes π, que mostrou aqui o valor. Então, temos aqui já 2 vezes π, vezes... Então, eu só fiz isto aqui, 2 vezes π, desse 6, alguma coisa, vezes 1.2. Então, vezes 1.2. Isso vai nos dar 7 ponto alguma coisa. E dividimos por 3. Dividimos por 3. Isso vai nos dar 2.5. Então, a dar 2.5. O resultado aqui vai ser 2.5 vezes 10 elevado ao quê? Menos 7 vezes aquela coisa. Então, é aquela propriedade que nós já mostramos lá acima. Então, simplesmente já sabemos que aqui há de ser menos 4. A 10 elevado a menos 4. Então, isto também sabemos que é a mesma coisa que dizer 0,00025 teslas. Podes terminar aqui, assim como podes terminar aqui. Exceto se eu te pedir que tu venhas até aqui. Então, é melhor que tu estudes para saber como é que vocês fazem esse tipo de conversão, né? Então, perfeito. Este é o fim do nosso exercício. Então, note que aqui, quando está mais próximo do campo magnético, ele tem um campo magnético maior, né? Quando está mais próximo do condutor. Então, quanto mais a distância também aumenta, aliás, diminui, ia dizer, vai diminuindo a força do campo magnético. Então, isso é autoexplicativo, né? Quanto mais longe do condutor, o campo magnético vai se tornando mais pequeno, né? Mais fraco, ia dizer. Ok, então nós já fizemos isso e a aula já ficou longa demais. Eu quero acreditar que está muito acima dos 15 minutos, já estamos nos 27, praticamente 30 minutos. Então, é o fim da aula e até a próxima.